Estamos de volta com o seu Balanço Geral amanhã, nesta quinta-feira, dia 19, feriado de Corpus Christi. E olha só, gente, junho também é o mês da prevenção e alerta à escoliose, uma condição que afeta a coluna e pode causar dores, limitações nos movimentos e, em casos mais graves, até a necessidade de uma cirurgia. Você já ouviu falar em escoliose? Junho é conhecido mundialmente como mês de conscientização sobre essa condição, que afeta a coluna vertebral, e é por isso que esse período ganhou o nome de Junho Verde. Mais do que um alerta para o diagnóstico precoce, o mês também é uma oportunidade para dar voz a quem convive com a escoliose e reforçar a importância do cuidado com a saúde da coluna desde cedo. A escoliose é um problema de saúde pública, né? Muitos estados, muitas cidades não têm especialistas em coluna vertebral e em algumas cidades também a fila de espera da cirurgia chega aí a 2 a 3 anos. Muitas das vezes os pacientes, se bem aí feito um acompanhamento, um rastreio, os pacientes poderiam fugir da cirurgia, né? Poderiam ser tratados de forma conservadora. Então é necessário aí uma política pública de conscientização do rastreio da escoliose, que em pacientes com idade escolar merecem realmente serem rastreados. Em alguns casos, ela passa quase que despercebida. Em outros, pode trazer dores, limitações e até a necessidade de cirurgia. No caso do Benjamin, o foco fez toda a diferença na evolução do seu quadro. A escoliose me incomodava principalmente na estética da minha postura, que não era tão boa por conta do desvio, e também eu não era organizado posturalmente. E acabou que com os exercícios que o fisioterapeuta me passou e com as visitas constantes ao consultório dele, a gente acabou conseguindo diminuir consideravelmente essa curvatura, melhorando tanto a estética quanto os movimentos, que apesar de eu não sentir dor, eu sentia que em alguns movimentos a minha coluna ia mais para um lado, ia mais para o outro. E acho que todos esses problemas foram resolvidos, mas também teve que contar com bastante foco e determinação da minha parte, porque se eu não fizesse exercícios não ia ter resultado nenhum. A escoliose não tem cura, mas há tratamento possível. Logo após o diagnóstico, seja ele precoce ou não, o especialista junto ao paciente busca meios para retardar a progressão da doença. Isso tudo vai depender do grau do paciente e da maturidade óssea dele visto na radiografia. Dependendo do COB dele, que é o grau que ele vai ter, a partir de 10 graus esse paciente tem escoliose. De 10 a 25 graus ele merece ser tratado com exercícios de autocorreções específicos para o seu tipo de curva. E se ele tiver de 25 a 45 graus de ângulo de cobre, ele tem que fazer exercícios diários além do uso do colete. Esse colete muitas das vezes ele é tempo dependente, deve ser utilizado acima de 20 horas por dia, e pacientes acima de 45 graus são pacientes cirúrgicos, mas tudo também vai depender do grau de maturidade óssea dele. A Ana Lídia, que é mãe do Benjamin, logo após o diagnóstico não mediu esforços para garantir que a doença não agravasse e hoje celebra os ganhos. Meu filho foi diagnosticado com escoliose numa consulta de rotina com o pediatra. Ele havia solicitado o raio-x da coluna vertebral e quando a gente levou o resultado, né, já constava no laudo esse desvio, né, na lombar. Ele nos orientou, né, a procurar um especialista, né, e aí a gente pegou a indicação de um fisioterapeuta especialista em escoliose. Ele iniciou o tratamento no final do ano passado. O tratamento consistiu numa consulta prévia minuciosa, onde ele analisou as imagens, né, de raio-x que a gente tinha em mãos, fez diversas abordagens, né? E aí a gente começou realmente o tratamento nesses 6 meses com visitas quinzenais, né, ao consultório, exercícios específicos para a escoliose que são feitos diariamente, né, em casa, né, além dos exercícios que são feitos nos dias de consulta. E agora, após 6 meses de tratamento, né, a gente repetiu o raio-x e tivemos uma excelente notícia, que foi a diminuição do grau da escoliose, que antes era de 16 graus e agora passou para 12 graus. Mais do que uma campanha, o Junho Verde é um convite ao cuidado e à empatia, porque quando conhecemos mais sobre o que afeta o outro, somos capazes de apoiar e transformar. Bom, se você tem um filho em idade escolar,
esse seu filho ele precisa passar por uma avaliação com um especialista. Mas os primeiros sinais de escoliose é a diferença aí na altura dos ombros, cinturas mais marcadas do que um lado em relação ao outro lado, o espaço entre o ombro, o espaço entre o braço e o corpo do paciente maior em relação ao outro lado, são sinais de que há aí um desvio postural que merece ser feito o rastreio. Exatamente, gente, importantíssimo, viu? Agora é o seguinte, a capital maranhense recebeu a primeira etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa, um torneio que reuniu atletas experientes e também atletas iniciantes em busca do tão sonhado pódio. Saques rápidos e fortes, emoção à flor da pele e olhos atentos a cada detalhe. O clima de seriedade não era para menos. Afinal de contas, esta é a primeira etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa. Por aqui são 25 categorias divididas por idade, que vão de 7 aos 70 anos e por nível técnico. O evento reúne atletas experientes, mas também dá espaço para quem está começando, como é o caso de Kevin Lima. Com apenas 13 anos, essa é a primeira competição do mesa tenista do município de Tuntum. Eu tô com uma expectativa muito boa, para esse jogo. Eu vou dar meu máximo para poder obter um resultado muito bom. E eu acho muito legal, porque é a primeira etapa que eu estou participando de tênis de mesa e é algo novo para mim. E quem é mais experiente no assunto, como é o caso de Antônio Ferreira, garante que o nível técnico da competição é bastante elevado. Olha, eu até agora me surpreendi com o nível técnico da competição, porque apesar de ser a primeira etapa, início de temporada, normalmente os atletas estão no nível um pouquinho mais baixo. Mas ao contrário do que eu pensei, o nível está altíssimo. Esta é a primeira das 6 etapas que deve acontecer ao longo do ano. Só neste final de semana, cerca de 90 atletas fazem mais de 400 jogos nestas 6 mesas. A importância é colocar tudo aquilo que a gente treinou durante esse período que antecedeu a nossa primeira etapa. Os atletas vão começar a se soltar para os jogos agora. Essa primeira etapa, muita gente está iniciando agora, então é uma etapa muito importante para eles também começar essa vida de atleta, A gente treina e quando começa é sempre diferente, A primeira vez é sempre especial, a gente fica aquele nervosismo, então é muito importante para aqueles que estão começando agora também. Além de definir os melhores competidores do estado em suas categorias, o torneio também conta ponto para o ranking nacional. O presidente da Federação Maranhense de Tênis de Mesa garante que o Maranhão está bem representado em termos de atletas. Em relação ao nível, nós temos um nível bom. Nós temos 2 atletas de ponta configurando nas principais categorias do Brasil e temos também outros atletas também que estão chegando nessa categoria. O nível está bem competitivo, nós temos trago medalhas aqui para o estado. Tem um pessoal também, que não posso esquecer, também o pessoal lá de Imperatriz também, que tem um nível também muito elevado, tem muita gente lá. Agora o Balanço Geral amanhã faz um rápido intervalo, mas não sai daí, que a gente volta já já.